Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui, sejam bem-vindos ao Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Então, hoje a gente veio aqui para conversar sobre um assunto que eu já trouxe aqui antes, eu vi que vocês gostaram de ouvir sobre esse assunto. E aí, eu já tinha uma continuação para ele em mente e resolvi trazer aqui hoje para vocês. Eu tô falando daquele vídeo que eu fiz sobre livros difíceis, livros que eu já li, que de alguma forma ou de outra, para mim, né, porque difícil é muito relativo, para cada pessoa, né, é diferente, cada um tem os seus desafios, né, então, para mim foram livros difíceis de ler e eu trouxe aqui para vocês explicando a razão. E aí eu resolvi fazer agora um segundo vídeo, mostrando para vocês os livros que eu acho que vão ser difíceis para mim ler, mas que eu quero ler, né, que eu tenho a intenção de ler. Alguns deles já estão até previstos de serem lidos esse ano ainda, que eu botei lá naquela minha lista de 12 livros para 2024. Antes da gente começar aqui a conversar sobre isso, vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like, porque ajuda a disseminar os vídeos, o canal, e ajuda a gente a continuar com esse trabalho. Pedir, se você gostar desse vídeo, gostar do nosso bate-papo, você se inscrever no canal para acompanhar aqui nossas conversas literárias. E lembrar vocês que eu sempre deixo aqui embaixo, no box de descrição do vídeo, nosso perfil no Instagram, nosso grupo no Facebook, onde você pode até postar suas próprias resenhas, né, trocar ideias com a gente, e também o grupo de discussão da nossa leitura conjunta, que a gente todo mês tem uma leitura conjunta. Esse mês nós estamos terminando a Ilíada, mês que vem vamos começar a Odisseia. São todos muito bem-vindos a participar dessa leitura conjunta. Então nós temos um grupo no WhatsApp, o link fica aqui embaixo também, para as nossas discussões sobre a leitura, tá bom? E também deixo aqui embaixo o link da Amazon para todos os livros que eu mostro aqui para vocês, tá? Se vocês tiverem interesse em adquirir, quiserem dar uma olhadinha, lembrem de usar nosso link porque ajuda muito o canal, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos conversar aqui sobre os livros difíceis de ler, né? Como eu já falei, eu acho isso uma coisa muito relativa, difícil né, para cada um. Eu primeiro vou falar de um livro que eu botei nessa lista quando eu pensei em fazer esse vídeo, mas que eu acabei lendo há uns 15 dias atrás, e realmente ele foi de encontro a essa expectativa, não foi uma leitura fácil. E eu tô falando aqui com vocês de Ficções, de Jorge Luis Borges. Foi um livro que eu li 15 dias atrás. O último vídeo de domingo passado é a resenha desse livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhadinha. E realmente ele entrou nessas expectativas. Eu li o primeiro, eu já tinha começado ele uma vez, um tempo atrás. Não entendi nada do primeiro conto, desisti, botei na estante de novo. Só que esse mês me deu vontade de tirar ele da estante. Li de novo o primeiro conto, quase desisti de novo, mas acabei insistindo e valeu muito a pena. No vídeo eu conto pra vocês direitinho como é que foi essa experiência de fazer essa leitura. E, nossa, valeu muito a pena, quero ler mais de Borges agora, tá? Então agora vamos para os livros que eu não li ainda, né? Primeiro, quem acompanha o canal sabe que eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de ler livro com sofrência, com gente sofrendo da primeira à última página. Todo livro, até por ser um livro, vai ter, de ficção normalmente, principalmente, tem um desenvolvimento, de biografias também, né? Tem um desenvolvimento que no momento ou outro as pessoas vão estar passando por dificuldades, vão estar sofrendo, e eu tenho consciência disso, né? Não tem como fugir disso. Mas o livro que é só, né, que ele é pesado, que é só sofrimento o livro inteiro, né? Por mais bonito que seja a história, por mais assim, né, gratificante que seja acompanhar aquela história, eu absorvo muito o sentimento dos personagens, sabe? E eu levo isso pro meu dia e aí é complicado para mim ler esse tipo de livro. Mas tem dois livros que eu quero ler, livros bem diferentes, né? Um é uma biografia, o outro é livro de ficção, que eu acho que vai ter sofrência assim na primeira ou última página. Mas eu quero ler e eu tenho a intenção de lê-los. O primeiro deles é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu já estou com esse livro na estante há bastante tempo. Eu quero muito ler esse livro. E, né, Diário de uma Favelada. Eu sei que vai ser uma história muito bonita, muito inspiradora de ler, né? Mas eu ainda não tomei coragem de acompanhar essa história. Eu espero, em breve, ter essa capacidade, gente. Quero muito ler esse livro. O outro também, que é um autor que eu amo de paixão, né?
que é Charles Dickens, e também ele gosta muito de escrever sofrências. Mas o estilo dele de escrever sofrências não é um estilo que me abala tanto. Ele usa uma linguagem narrativa riquíssima, né? E a sofrência dele está lá no século, né, 18, 19, 19, né? Mas, assim, são histórias sobre a Inglaterra, sobre as dificuldades que o povo inglês teve durante a Revolução Industrial e papapá. Mas os livros dele são bastante carregados, o protagonista não tem vida fácil em livro de Dickens, né? Mas normalmente eu consigo ler. Mas este aqui especificamente, que normalmente as pessoas falam que é o melhor livro dele, e o próprio Dickens disse que é o livro favorito dele, eu acho que vai ter muita sofrência, sabe? Que é o David Copperfield. Eu comprei essa edição linda logo que a Companhia das Letras lançou pelo selo clássico de Zaha, e eu queria ler logo, li as 3 primeiras páginas e parei. Mas eu quero voltar a ele, vou voltar a ele, provavelmente eu vou até colocar ele como meta de leitura pro ano que vem, e porque dizem que é uma história que vale muito a pena, e eu amo muito esse autor. Eu não vou ficar sem ler esse livro, apesar de não será, eu acredito que não será uma leitura fácil emocionalmente para mim, mas vamos encarar. Outro livro que eu coloquei na minha meta de leitura desse ano, né, para 2024, eu vou deixar linkado aqui para vocês também esse livro de 12 livros para 2024, que foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu comecei a fazer uma biblioteca, mas eu sempre achei que esse livro, eu não sei porquê, gente, pode ser mania, implicância minha, mas eu sempre achei que esse livro não vai ser uma história, não vai ser uma narrativa que eu vou gostar. Porque todo mundo fala, não, você tem que ler, você precisa ler. Eu acho que depois da Bíblia, o segundo livro mais vendido no mundo, alguma coisa assim. Não tenho certeza, mas vai por aí. Então, eu acredito também que mais lido. É um livro longo, né? É um calhamaço. Mas as pessoas falam que é meio uma comédia, assim. Ele tem um tom engraçado, apesar de todo o sofrimento que o protagonista passa. Mas que é uma comédia assim meio pastelão, mas que não dá pra ficar sem ler esse livro, então eu não vou ficar sem ler esse livro, e que é o nosso querido Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, né? Eu tenho esse box aqui da Nova Fronteira, eu coloquei ele em meta de leitura desse ano, a gente tem ainda 5 meses e meio, vamos ver se eu consigo encaixar essa leitura ainda esse ano. Mas a leitura, assim, eu não sou fã, eu gosto de humor numa narrativa, mas eu gosto daquele humor mais trabalhado, mais elegante. Eu não gosto de humor pastelão, eu não gosto nada, assim, em excessos que saem muito da narrativa do real, sabe? Então eu acho que esse livro aqui eu não sei se vai me agradar, mas eu quero ler e eu vou ler. Aí a gente tem um outro que, por motivos óbvios, é um livro que eu não sei nem se a escrita é difícil, eu acho que não é. Mas eu vou mostrar ele pra vocês e vocês vão ver que, por motivos óbvios, ele não é um livro fácil de ler, né? Na verdade, são 3 livros, a antologia, que é o Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Né? Acabei comprando esse box numa promoção que teve, sem estimativa de tempo, de quando é que eu vou ler. Acredito que devo separar assim um ano, né? 1 ano e meio, para fazer assim, uma leitura low profile dele, assim, sabe? Eu vou lendo outras coisas e vou deixando ele assim na mesa de cabeceira e vou lendo conforme eu consigo ler. Porque, né, gente, é muita perseverança aqui que exige do leitor, né? Por melhor que seja a narrativa, por melhor que seja a obra, é complicado isso aqui, né? Um outro, né? Outro, agora vamos falar de outro estilo de dificuldade pra mim, né? Dificuldade pra mim não. É porque eu até hoje, de todas as resenhas, e é um livro muito falado, de um autor muito conceituado, muito conhecido, que é James Joyce, mas todo mundo fala, nem todo mundo, aliás, a maioria das resenhas que eu vi, as pessoas não amam esse livro. Mas todo mundo acaba lendo em um momento ou outro, todo leitor acaba lendo esse livro num momento ou outro, que é o Ulisses, de James Joyce, né? Aqui, pelo que eu, né, soube, ele vai usar vários estilos de narrativa para contar a história de um determinado protagonista, e nem toda narrativa estilo de narrativa é fácil de acompanhar. Eu comprei essa edição da
Companhia das Letras, né? E tem ensaios e tudo. Comprei livro para fazer leitura de apoio. Não, ainda não comprei não, mas está na minha lista de desejos do Caetano Galindo. Não sei se vai ser necessário. Mas eu quero fazer essa leitura, né? Aquele negócio, todo mundo fala desse livro. Então eu quero conhecer e eu quero fazer a minha própria ideia, ter minha própria opinião a respeito desse livro. Se vocês já leram esse Ulisses, conta aqui embaixo, ou qualquer um desses outros livros que eu estou mostrando, conta aqui embaixo para mim nos comentários como é que foi a experiência de vocês com essas leituras, tá bom? Outra coisa que dificilmente a gente está lendo aqui no Because I Read é livros de horror / terror, né? Eu não sou muito fã desse gênero, apesar da gente ter começado a nossa leitura conjunta em um mês de outubro, que eu ia fazer sozinha uma leitura. Eu coloquei no grupo do Facebook, falei assim, olha, eu decidi, como é outubro, que né, se comemora o mês das bruxas e tudo, fazer uma leitura macabra. Eu chamei de leitura macabra. E aí eu vou ler Frankenstein. Isso foi uns 2, 3 anos atrás. Foi aí que começou a nossa leitura conjunta, porque quando eu falei que eu ia ler Frankenstein, todo mundo nos comentários disse, mas eu também quero. E aí foi que se criou sozinha a leitura conjunta. Eu abri um grupo no WhatsApp, várias pessoas participaram, foi uma leitura maravilhosa. Eu perdi aquele meu terror assim desse gênero de ficção, de horror, de terror. Mas ainda não é um gênero que eu me sinto confortável, que eu me sinto assim interessada, né? Fisgada para ler. Mas tem um autor que todo mundo fala que é maravilhoso, que não tem como amar, que não tem como não gostar da obra dele, da narrativa que prende a primeira e a última página, que é o Stephen King. E eu queria muito ler Stephen King e conhecer esse trabalho dele. Eu até comprei aquele Joyland, que é um livro bem fininho dele, falei assim, vou começar por esse livro fininho para ver o que dá. Mas, olhando a obra do Stephen King, o livro que sempre me chamou a atenção, que me chamou muita atenção, que eu botei na minha lista de desejos, esperei uma boa promoção, que normalmente está caro, para poder comprar, foi esse aqui, A Dança da Morte, né? Que parece que se passa durante uma pandemia também, um vírus assola o planeta e tudo, mas olha o calhamação, gente. E com certeza, né, já é um gênero, eu acho que esse livro aqui não vai nem para o terror, horror, mas não é um livro levinho pelo tema que ele desenvolve, sendo Stephen King, você imagina que não é um livro, uma leitura levinha, né, não é uma narrativa fácil de fazer e é um calhamação, né, não abri ele, só vou abrir quando eu for ler, porque aqui onde eu moro tem muita umidade, né, os livros sofrem muito, então eu tento abrir só na hora que eu vou ler, mas é um calhamação, deve ter para lá de 1000 páginas, né? Mas eu quero muito ler. Provavelmente eu vou colocá-lo na minha meta de leitura do ano que vem. Vamos ver se eu tomo coragem. Outro que eu coloquei na minha meta de leitura desse ano, né? Que eu sei que todo mundo fala que não é uma leitura fácil, mas que é maravilhosa, é o Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa, né? Eu quero muito ler essa série. Eu me lembro pequenininha, isso ficou marcado na minha cabeça, a minissérie que teve na televisão com a Bruna Lombardi, o Tony Ramos, e eu me lembro que eu assistia todos os capítulos, eu era pequenininha, mas aquilo eu adorava, né? Todo aquele clima de sertão, os diálogos, eu fiquei apaixonada. Mas eu nunca tomei coragem de ler o livro, né? E falam também que não é uma linguagem fácil. Eu comprei, talvez esse livro seja o livro que eu mais tenho adquirido, livros de apoio. Eu comprei um livro para entender a linguagem, um outro do Ronai falando sobre Guimarães Rosa e Grande Sertão Veredas. Ainda não li nada, mas está na minha meta de leitura desse ano. Vamos ver se eu consigo chegar nele esse ano. Se eu não chegar nele esse ano que vem ele vai para a leitura, porque é uma história que eu quero muito ter no meu leque de leituras, no meu universo literário, né? Da minha mente, da minha cabeça, eu quero ter essa leitura comigo. Porque eu acho que vai ser uma leitura muito recompensadora, muito gratificante. Outro livro também que eu quero ler, que eu comprei, e assim, não é que ele é difícil não, mas é um poema, né? Eu perdi meu medo de poemas desde o ano passado, quando eu resolvi ler Eneida. E final do ano a gente leu a Divina Comédia. Eu fiz uma leitura compartilhada aqui no YouTube da Leitura Comédia. Tem uma playlist aqui da Divina Comédia, tem uma playlist aqui. Quem quiser dar uma olhadinha. Eu vou até deixar linkado aqui a playlist da Divina Comédia. E eu perdi meu medo de ler poemas, né, de ler épicos. E tanto é que nós estamos lendo a Ilíada, nossa leitura conjunta, está sendo uma leitura super bacana. Vamos já
emendar na Odisseia, né? Vamos, né, passar por toda essa fase homérica, vai ser um ano homérico aqui no Because I Read. Mas tem umzinho que eu quero ler ainda e vai ficar acho que pro ano que vem, que é Os Lusíadas, né, de Camões. Eu comprei essa edição super bonitinha, né? Aliás, eu tenho uma outra edição também, que é didática, ela é super cara, ela é em 2 volumes, só comprei o primeiro, tô esperando uma outra promoção para comprar o segundo. Mas eu achei essa edição aqui tão lindinha. Deixa eu ver de quem é aqui. É da Nova Fronteira, né? Dos Lusíadas. E eu quero muito conhecer essa história. Até dizem que ele cita muito outros poemas épicos aqui e eu quero muito conhecer, né? Poema épico não é difícil, gente, eu aprendi isso. Só que é uma leitura que exige atenção. Você lê com calma, você lê atento, um dicionário aberto do lado para você tirar dúvidas de palavras. É uma leitura que demanda atenção, foco, disposição, tempo, mas é muito recompensadora. Nossa, adorei ler Eneida, adorei ler a Divina Comédia, estou adorando ler Ilíada, está sendo uma experiência super bacana. O que a gente tem mais? Outro na meta de leitura desse ano, né? Eu gosto muito desse autor, já li dele algumas coisas, Crime e Castigo, Noites Brancas, Memórias do Subsolo, e vocês já devem saber que eu estou falando de Dostoiévski. Dessa vez, quem está na fila para ler esse ano é Os Irmãos Karamazov, né? Depois de Crime e Castigo, acho que é o livro mais falado dele. Graças a Deus, Dostoiévski tem uma obra enorme e eu gosto muito dessa montanha-russa. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu sou da turma que ama. Eu adoro essa montanha-russa psicológica, emocional que ele faz com os personagens dele. Mas também é um livro que precisa estar atento. Qualquer livro russo demanda uma atenção, né, um cuidado de ler o texto, nenhuma pressa, né, para você entender. Às vezes volta um pouquinho, lê de novo. E eu queria ver se esse ano a gente lia Os Irmãos Karamazov. Até porque aquele monte de nomes já coloca um grau de dificuldade, né? Nome, prenome, patronímio, né? Aquilo tudo já coloca um grau de dificuldade para você entender. Normalmente, esses livros russos, eu pego a primeira página e faço um esqueminha de nomes, quando os livros não vêm já com esse esqueminha, né? Mas eu quero muito conhecer essa obra aqui. E por último, gente, que eu vou mostrar para vocês, é este livro aqui, que eu acho que eu já mostrei uma tag que eu fiz sobre livros diferentes que eu tinha aqui em casa. Eu já fiz uma tag sobre ele, que é um livro que eu comprei há bastante tempo, que se chama S, né? E assim, eu não sei se a história em si, eu não acredito que a história em si é difícil de ler. Mas esse livro, ele acontece o seguinte, ele é uma história dentro da outra história. Um homem e uma mulher pegam este livro aqui, que é O Navio de Teseu, né? Segundo de E.V.M. Straka. Eles pegam este livro aqui numa biblioteca. E eu não sei se eles leem na biblioteca, como é que funciona. Eu sei que eles vão lendo esse livro e eles dois vão fazendo anotações nas bordas do livro, vão colocando várias coisas dentro do livro. Eu não quero desmarcar porque elas são os lugares que vai aparecer dentro da história. Eles colocam várias coisas dentro, dá pra ver? Dentro do livro. E vão fazendo aqui, olha, várias anotações na borda do livro. E assim, é uma história dentro de uma história. Então, eu já andei pesquisando na internet, dizem que a melhor forma de ler esse livro é primeiro você ler todo o livro e depois você voltar lendo todos os comentários e todos esses anexos que foram colocados dentro do livro. Eu nunca vi ninguém assim comentando desse livro, mas é um livro que eu tenho já há bastante tempo, que eu tenho muita curiosidade de ler. Eu acho que nem é questão dele ser difícil, mas vai ser um livro trabalhoso para ler, né? Mas eu achei a ideia muito bacana. E é isso, gente. Por enquanto, assim, que eu olhei na estante, que eu pensei, são os livros que eu, assim, acho que vão trazer um certo desafio durante a leitura. Toda leitura traz o seu próprio desafio, cada leitura interage de uma forma diferente com o leitor, né? Mas dentro do que eu sou hoje, acho que esses livros seriam os que me trariam um desafio maior na leitura. Mas quero lê-los todos. Eu acho que, independente do desafio que eles se mostrarem, né, durante a leitura, vai ser muito gratificante, vai ser muito enriquecedor, né? Para mim, enquanto pessoa, enquanto leitora.
Me contem nos comentários de novo, vou pedir para vocês comentarem se vocês já leram esses livros, o que vocês acharam, se vocês acharam que vale a pena mesmo, o que vocês acharam de cada um deles, tá bom? É isso, pessoal. Não esqueça de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!